Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou a professora Cris Mota. Sou uma mulher de 39 anos, sou branca, tenho cabelos pretos, tenho uma estatura mediana, estou trajando calça jeans, uma camisa preta. Nossa sala de aula, gente, é um estúdio de TV. E eu estou ao lado de uma tela interativa a qual utilizarei para fazer as nossas anotações. Bem, gente, então vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje está especial, por quê? Nossa aula de hoje, o tema redação, nós vamos trabalhar um tema que geralmente gera muitas dúvidas quando se fala em redação da UEA. Professora, e que tema é esse? Pois bem, imagina que o teu tema venha com uma afirmação e depois dos dois pontos venha a seguinte preposição, entre. Então a gente diz que o tema da UEA, a abordagem temática é uma dicotomia. O que é dicotomia? Dois lados, tá? Com a preposição entre. Meu Deus, professora, como é que eu faço quando eu tenho um tema que tem essa bendita preposição? Vamos lá, então. Pois bem, gente, para nós nos situarmos, como assim, professora? Eu não entendi. Como assim tema com o entre? Bem, para nós nos situarmos, trouxe aqui para vocês 3 temas que já foram cobrados pela UEA, seja no macro, seja no CIS, para você entender sobre o que eu estou falando. Vamos lá. Temos aqui 3 temas. O primeiro tema, que foi o do ano passado, do macro, turismo na Amazônia. Gente, o que está em destaque em negrito é porque o que vem antes dos dois pontos é o nosso tema, tá? É o que você deve problematizar. Lembrando que toda redação você tem que pegar o tema e ver qual é o conflito, quais são as adversidades, qual é o problema que esse tema traz, né? Pois bem, então turismo na Amazônia. Só que qual é a questão? Nem sempre um tema só traz problemas, ele também tem um lado positivo, e é o caso da preposição entre, porque olha só, entre o desenvolvimento socioeconômico, lado positivo, tá, gente? E os impactos ambientais, que seria o lado negativo. Então a preposição entre, ela sempre vai vir com esses dois lados, o lado positivo e o lado negativo. E qual é a sua obrigação, meu aluno? É relacionar os dois lados, tá? Mostrar que há tanto o lado positivo como o lado negativo. Olha aqui o próximo tema. Queda dos índices da vacinação. Isso foi lá no CIS, tá? 3. Entre o medo e a desinformação. Então, assim, as pessoas estão deixando de se vacinar porque elas têm medo, né? Tudo bem, é natural ter medo de determinadas medicações, né? Mas, por outro lado, esse medo ele é potencializado pela desinformação, pelas fake news. Nosso tema qual era, então? O que está antes dos dois pontos. Queda nos índices de vacinação era o nosso tema. E aí os dois lados que nós temos. Geralmente, eu gosto muito desse tema quando tem o entre, gente, porque ele meio que já traz pra gente os nossos... ele já traz pra gente os argumentos que você vai ter que trabalhar. Ele te direciona, tá? Mas olha, você tem que trabalhar esses 2 aspectos. Olha, 2 aspectos são justamente que nós precisamos para uma redação, que são os 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Nós temos que ter aí 2 aspectos, 2 tópicos para falar sobre o tema. Olha aí, esse tema aqui, gente, a VUNESP já trouxe várias vezes. Lembrando que VUNESP é a banca que faz a UEA e ela faz diversos vestibulares pelo Brasil, principalmente São Paulo. Mas, enfim, então geralmente ela costuma repetir tema com uma outra abordagem. Olha esse tema aqui, jogos eletrônicos. Nosso tema, entre os perigos do vício e os benefícios cognitivos. Então, sempre será assim, gente. Esse foi do CIS lá em 2022. Sempre haverá o lado positivo e o lado negativo. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que relacionar esses 2 lados. Vamos já ver como é que se dá isso. Bem, para hoje, para nós treinarmos esse tema entre, trouxe um tema super atual, gente, inclusive aí, da Universidade Univas, Banca VUNESP, né? Bem atual, né? Esse tema que já é a segunda vez que a VUNESP traz, né? Em vestibulares que ela faz. Uso de psicofármacos por crianças e adolescentes. Professor, o que é um psicofármaco? É um remédio que atua no sistema central, tá? O sistema neural central. Ele vai ali intermediar, gente, as nossas percepções, nossas emoções. Professor, e para que tipo de situação servem esses psicologia, tá? Psicológico, fármacos?
farmácia, né? Ou seja, remédios para atuar, tá? Eles costumam ser 5, tá, gente? Antidepressivo, ansiolítico para o quê? Para ansiedade, pode ser antipsicóticos, como, por exemplo, para casos de esquizofrenia e outros casos. Estabilizadores de humor, tá? Ou então também eles podem, no caso de TDAH, trabalhar o quê? Como estimulantes. Então são esses 5 tipos de remédios, tá? Então, mas qual é a questão aqui? Olha só, tudo bem usar para criança e adolescente, mas vamos lá, será que tá tudo bem mesmo? Entre a necessidade, algo positivo, e a normalização. E aí nós tínhamos textos de apoio, gente, que diriam o seguinte: os textos de apoio são muito importantes porque eles já te direcionam, já te ajudam sobre o que você tem que abordar. Primeiro texto diz o seguinte: uso de remédios psicotrópicos, que é a mesma coisa que psicofármacos. Por adolescente, exige extrema prudência, devendo ser restrito a quadros de saúde mental moderado e grave. Olha o interessante aqui, gente, porque esse texto de apoio, ele já diz o seguinte pra gente: a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele fala, olha, tem que ser restrito a queda de quadros de saúde mental moderados ou graves, tá? Ou apenas quando as terapias, gente, elas não surtirem efeito. Mas fiquem com essa informação, tá? Quadros o quê? Moderados ou graves, beleza? O segundo texto de apoio falava assim pra gente: a depressão é uma das principais causas de incapacidade entre jovens. Aí falava da questão da depressão, então a gente teria que entrar com psicofármaco antidepressivo. Prejudicando seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e social. Devido a esse impacto severo, a OMS, o que ela fez? Ela enfatiza o uso urgente, a necessidade, urgente de compreendermos e termos tratamentos eficazes. Gente, porque a depressão é um tema, inclusive, que pode vir ali no Enem, não com a forma, né, em forma, um tema com entre, mas pode vir no Enem perfeitamente o quê? Os desafios para o combate à depressão entre crianças e adolescentes no Brasil. É um tema, gente, que ele é muito sensível, ele precisa ser falado e discutido. Então, olha só, nesse segundo texto de apoio, o uso de medicamentos é uma estratégia clinicamente válida. Aí, de novo, ele traz a ideia de que requer o quê? Cautela. No terceiro texto de apoio, diz o seguinte, que o uso progressivo, aumento, aliás, progressivo de diagnósticos e prescrições de psicofármacos na infância reflete uma tendência, olha essa palavrinha, gente, palavrinha, cuidado com ela, patologização, patologia, doença, tá? De comportamentos que muitas vezes são apenas variações neurais do desenvolvimento. Segundo a psicóloga Beatriz Teixeira e a Júlia Leitão, esse cenário é impulsionado o quê? Pelo contexto que busca normalizar, minha gente, e tem dificuldade em aceitar as variações que a criança pode trazer, gente, isso é normal, tá? E aí o que acontece? Tenta encaixar o indivíduo, encaixar em caixinhas, em padrões. Essa prática limita o potencial infantil de um controle, através do quê? Em favor de um controle. Tem que entrar medicamento para normalizar, para tornar essas crianças funcionais dentro de padrões. Aí um problema, né, gente? Então vamos lá, em favor do controle de medicamentos que prioriza a adequação social em vez do quê? Do bem-estar social da criança. E o último texto de apoio era uma tirinha do Calvin e do Haroldo que o que acontecia? Mostrava, né, que fazia uma crítica a esse uso de medicação. Porque o Calvin estava desenhando, conversando com o Haroldo, que é o seu tigrezinho, né, da imaginação que ele cria, e de repente esse tigre sumia quando entrava o quê? O medicamento. Então, gente, nossos 4 textos de apoio eram esses. Pois bem, opa, peraí. Sabia que você ia aparecer? A Manu apareceu. Vamos lá, Manu, tem uma dúvida? Vamos lá, Manu. Diga lá qual é a sua dúvida de hoje. Professora Cris, quando vem um tema com a preposição entre, eu devo escolher um lado para falar na minha redação? Pois bem, né? Como eu falei, é sempre uma dúvida muito frequente entre os alunos. Então, olha só, vamos lá, né? Como é que eu resolvo isso, professora? O entre. Vamos lá, gente. A tua tese pode partir de dois princípios. Vamos aqui fazer a observação. Você tem que, você não basta descrever os dois lados, tá, gente? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que, famoso o quê? Se posicionar. De que forma eu faço isso? 2 formas você pode fazer. Gosto muito desse conectivo aqui, quando nós temos essa preposição entre. O que é o embora? O embora diz, olha, tem um lado positivo e um lado negativo. Gosto muito do embora, você pode usá-lo, tá, gente? Para fazer o seguinte, embora o uso de psicofármacos seja indispensável em casos de transtornos moderados e graves na infância, e nós temos o nosso tema, né, o uso de psicofármacos, eu venho com a primeira parte do tema,
que diz o quê? Né? A primeira parte é o positivo. E aí agora eu vou vir para o negativo, né, gente? Observa-se atualmente uma preocupante, olha a palavra aí, preocupante tendência à medicalização da vida. Então, trouxe o tema com os nossos dois lados da questão. Ou então, tá, Manu e os nossos queridos alunos aí, você pode fazer o seguinte, vamos trabalhar assim. Primeiro traz o tema. A crescente prescrição de psicofármacos para crianças e adolescentes, nosso tema. Revela o que é paradoxo? Dois lados da questão que tendem a se anular. Qual é o primeiro lado? Ao mesmo tempo em que há uma necessidade real de tratar os transtornos, tudo bem, eu preciso ter um medicamento para tratar os transtornos mais graves e ajudar essa criança. Mas também, gente, existe uma forte pressão social para a normalização de condutas. Ou seja, eu quero que essa criança ela esteja dentro de uma caixinha, que ela siga determinados padrões. E, gente, nós somos indivíduos, temos pensamentos, formas de nos posicionar, de pensar um mundo diferente. E que bom, isso é saudável. A questão é quando a criança já deixa de... ela prejudica a si e a outras crianças porque ela não consegue essa autorregulação por conta de uma patologia, de uma doença. Beleza? Pois bem, gente, para o nosso exercício que nós vamos fazer, vamos trabalhar esses dois argumentos aqui. Eu posso trabalhar, gente, argumentos para esse tema. Causa e consequência. Como assim, professora? A sociedade normaliza o consumo de remédios como solução rápida para comportamentos desafiadores. Gente, esse aqui vai ser o nosso, tá? A nossa causa. Ou seja, por que há essa medicação? Ignorando, olha, o gerúndio para trazer uma consequência. Tudo bem, ela normalizou, só que qual é o problema? Ela ignora outras possibilidades de tratamento. Então, aqui você tem uma argumentação por causa e consequência. Ou então, no entre, você pode escolher um lado. No caso aqui, eu vou escolher que é errado só medicalizar a criança. Então, eu vou trazer duas causas para o problema. Olha a primeira aqui. A primeira causa diz respeito à busca imediata, o quê? Por soluções e a falta de preparo das instituições, né, minha gente, em lidar com as diferenças. Isso acaba resultando o quê? Numa medicalização excessiva, tá? Então, como assim, professora? Como é que eu faria uma introdução com isso? Bem, vamos então ao nosso exercício de hoje. Vamos lá, minha gente. É justamente sobre esse nosso tema. Lembrando, gente, que nós temos que ter contextualização, temos que ter nossa tese. Não se esqueçam, sempre tem que ter a tese, o teu posicionamento, e nós vamos ter os nossos argumentos. Vamos ver como é que ficaria uma introdução para isso? Vamos lá. Olha só, minha gente, começando com repertório. Ah, adoro esse filme. Gente, no filme Divertidamente 2, a chegada da adolescência altera as emoções da protagonista Riley, levando a ter um ataque de pânico. Gente, nossa contextualização traz aí o quê? Traz o nosso... Tá? Qual seria o nosso tema que a gente vai tratar? Fora das telas, o uso de psicofármacos, ou seja, tem a ver com essa alteração emocional. Tem sido indicado nos casos em que essa modificação gera transtornos graves em crianças e adolescentes. Gente, esse aqui é o nosso quê? Nossa tese. Vamos para os nossos argumentos? Embora a medicalização seja indispensável nesse contexto, observa-se uma preocupante tendência pela medicalização da vida. Por que essa medicalização ocorre? Porque a sociedade normaliza o consumo de remédios, que é preocupante, né, gente? Como solução rápida. E o meu segundo argumento, ignora a possibilidade de outros tratamentos. Então, aqui nós teremos certinho contextualização, tese e os nossos dois argumentos trabalhando por causa, tá, minha gente? Pois bem, hoje na aula nós vimos um tema com a preposição entre, assunto muito importante para o vestibular da UEA. Bem, gente, baixe o nosso aplicativo Preveste UEA, siga a gente nas redes sociais Preveste UEA para não perder nenhuma novidade.